PT, com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que aqui já foram trazidos vários temas, né, importantes para a nossa cidade, e como eu já falei em sessão anterior, né, até um certo ponto eu posso ter uma opinião, né, que realmente talvez concorde um pouco com as colocações aqui trazidas, né, mas o nosso posicionamento é pelo lockdown, né, o PT tem esse posicionamento em função de que a forma como tem sido conduzida a nossa cidade, né, desde o início da pandemia, foi uma forma equivocada, desde o início. Quando a primeira decisão foi de não se investir em testagem, porque não foi investido em testagem, né, no início, não se teve a testagem, o número de testagem necessário. Quando se tinha quando tu poderia identificar o número de pessoas que foram infectadas, isolar, né, ter o controle, bem no início, não se investiu nisso, né, porque agora quando tem 3 mil ativos em Caxias, aí fica difícil de tu isolar, sendo que esses são os que são identificados pelo exame, né, pelo teste, mas tem muito mais gente que está infectada que não foi identificado. Então, foi uma política errada, quando não se fez a testagem em número adequado, e agora se corre atrás da testagem, né, agora 1 ano depois se investe na testagem. Além disso, só a política de aumentar leitos também não funciona, né, não funciona, a gente viu que tem limitação, né, e assim, esse fato de só alguns setores da sociedade serem fechados, também não resolve, ou se fecha tudo por um período, e depois abre, e essa é uma posição que, embora algumas pessoas digam que não funciona de forma isolada, não funciona se não for no tempo certo. Agora, tem momentos que é necessário, tanto que a gente tem aí o governador de Minas Gerais, né, já discutindo o lockdown em várias partes do estado de Minas, né, e vários outros aí, prefeitos no Brasil afora. Há momentos que há essa necessidade. A gente não tem escolha. A gente está passando tempo agora dessa bandeira preta, a gente está vendo que a situação não está melhorando, já lhe concedo, a situação não está melhorando. Essa semana teve uma reunião do Conselho de Saúde em que foi apontado que Caxias do Sul corre risco de faltar oxigênio, não pela questão do oxigênio em si, mas dos cilindros serem suficientes, porque a prefeitura não tem cilindro para fazer a rotatividade, porque ela precisa ir para outra cidade para se carregar e voltar. Então, a gente corre risco de não ter oxigênio na nossa cidade. Isso, inclusive, ontem eu encaminhei um ofício para a Secretaria de Saúde questionando sobre como vai tratar sobre esse tema, né, os medicamentos também, para as pessoas que necessitam de intubação. A gente sabe que o estoque está voando, né, por quê? Porque a gente está com muita gente utilizando, que seriam os relaxantes musculares, os beta-bloqueadores, entre outros, que estariam faltando em Caxias, porque a demanda está sendo muito grande, né, então a gente precisa ver que tem limites, as pessoas daqui a pouco vão começar a morrer como em São Paulo, né? Algumas pessoas aqui gostam de falar de São Paulo, que acham muito bom as posturas de São Paulo, só que tem gente morrendo esperando leito de UTI, então a gente precisa entender que não está melhorando o quadro da nossa cidade, e a gente precisa pensar como a gente vai melhorar essa questão, fazer com que as pessoas sobrevivam no pós-pandemia. Vereador Lucas, tem a sua parte. Essa é a minha parte, vereadora. Obrigado, vereadora Denise, muito pertinente as suas colocações. E importante destacar que a campanha eleitoral, nós discutimos muito esse tema, né? E o nosso candidato a prefeito é o médico que casualmente hoje preside uma comissão representativa na Assembleia Legislativa que trata, né, sobre a vacinação no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a situação é complexa. Quando eu falo nós, eu estou me referindo à bancada de oposição aqui da Câmara de Vereadores. Em nenhum momento nós nos furtamos. Aliás, a todo tempo que o prefeito nos chamou, a secretária da Saúde, né, nós estamos conversando e pensando junto nesse problema. Agora, o que eu acho importante aqui, o que tem que ficar claro, é que quem governa tem o ônus e bônus. Eu ouvi o vereador, já vi o vereador Bressan se manifestar, e na última sessão ele se manifestou sobre um documento
que alguns partidos elaboraram, e cabe lembrar, vereador Bressan, que o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul é do seu partido, e o Eduardo Leite tinha como candidato o Adiló e a Paula, ambos do PSDB, que são do partido do governador. Aqui eu não estou discutindo, é só para lembrar a responsabilidade que cada um tem nas suas escolhas políticas, e de que o prefeito e a vice-prefeita precisam falar com o governador. Se vocês têm divergências internas sobre a questão do bandeiramento ou qualquer coisa, conversem com o governador, são do mesmo partido. Essa é uma questão. Nós não estamos aqui discutindo questões sanitárias, eu não vou discutir porque eu não sou médico. Eu sou um cidadão e um vereador. E os dados nos mostram a gravidade da situação. Vereadora Denise fala com propriedade da questão do lockdown. Qual é a alternativa que nós temos para a cidade? Bom, o que nós deveríamos estar fazendo aqui nessa casa é cobrando de quem tem competência para dar garantia de que as empresas, os micro e pequenos empreendedores não quebrem nessa situação. Só que aí as pessoas esquecem que votaram no Bolsonaro, e o Bolsonaro não garante nem vacina, nem recurso para micro e pequena empresa, nem nada, isso a gente precisa falar, mas todo mundo esqueceu. Então é importante destacar, quem governa tem o ônus e tem o bônus, a situação é muito difícil, as soluções não são fáceis, mas a gente precisa ter responsabilidade. E eventualmente paira nessa casa aqui, se bate no PT, mas o PT não governa nem o município, nem o Estado e nem o governo federal. Portanto, quem governa precisa dialogar e nós precisamos encontrar as soluções possíveis para que as pessoas vivam, para que haja vacina e para que a gente consiga encontrar alternativas viáveis. Estou sabendo agora, bateu aqui na frente da minha casa, o BS aqui do Planalto Frente do Cristo Operário fechado, em função da reorganização que está sendo feita da Secretaria da Saúde e o povo tendo que ir para outra UBS. Então, assim, é complicada a situação, sabe? Agora, não dá para flertar com ideias que são comprovadamente equivocadas e que vão causar mais morte para as pessoas. Obrigada, vereador Lucas. Vereadora Estela? Então, o que eu falo vai muito de encontro ao que a vereadora Denise e o vereador Lucas expressam. Vereadora Denise, por gentileza. Eu concordo, em certa medida, com o vereador Bressan e com o vereador Wagner Petrini, principalmente no que diz respeito às faltas de garantia por parte dos governos em relação ao alívio fiscal, em relação à questão da garantia de emprego e renda, porque vamos pensar que, inclusive, quem não tem a sua lojinha, que está fechada, que está sendo prejudicada, quem não tem emprego nenhum, quais estão sendo as medidas que estão sendo tomadas, tanto pelo governo municipal, tanto pelo governo estadual, quanto pelo governo federal? Praticamente nenhuma. A gente vê brigas de foice e vê muita pouca questão propositiva em relação à situação financeira das pessoas. Falar disso é falar da vida das pessoas, e nesse ponto eu concordo. Eu acho que a cobrança desta casa tem que ser neste sentido. A gente não acha justo uma parte da população pagar por esta crise sanitária. É uma crise sanitária que está atingindo todos, seja rico, seja pobre, mas está atingindo principalmente os microempresários, quem tem uma lojinha pequena de bairro, quem tem um mercadinho pequeno no bairro, quem não tem emprego e renda e não tem nenhuma forma de geração de emprego e renda, são essas pessoas que estão sendo atingidas. E é para essas pessoas que a gente tem que olhar, e essas têm que ser as nossas cobranças, em relação à questão do que está sendo tomado por medida para alívio fiscal, o que está sendo tomado de medida para geração de emprego e renda. E quero também pontuar que também está sendo prejudicado quem tem que utilizar o transporte público, porque para além de a gente perceber que não vamos ter um processo licitatório, a gente também não tem fiscalização. Tudo tem fiscalização. O que tem que estar fechado está tendo fiscalização para ver se está fechado. Os mercados estão tendo fiscalização para ver se estão funcionando da forma correta. E a Visad não é fiscalizada. A Visad não está trabalhando com 50% da ocupação dentro dos ônibus. E, ao contrário, diminui a frota de ônibus, o que faz aglomerar ainda mais nos horários de pico. Então, é uma irresponsabilidade gigantesca e não se olha para essa questão. Não se vê cobrança para essa questão, não se vê fiscalização para essa questão e não se vê propostas cabíveis e, de fato, concretas para resolver a situação da população. Então, pedir para abrir tudo não é a solução, porque, infelizmente, isso vai fazer mais pessoas se contaminarem. A nossa cobrança tem que ser para que a garantia seja para as pessoas terem sustento,
Porque o que adianta tu ter dinheiro nos cofres públicos se tu não tem a população saudável, se tu não tem a população empregada, se tu não tem a população com o mínimo de dignidade garantida? Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Obrigada. Infelizmente, não vou conseguir dar parte para os vereadores. Concluindo, vereadora. Dizendo, então, que a secretária Grégora irá apresentar na semana que vem o projeto de refis, né? Parece uma resposta imediata do tema que nós estávamos debatendo aqui. Então, esperamos que isso venha o mais rápido possível, porque, pelo menos, né, para auxiliar a população em geral. Obrigada.